Bora, bora! Bora, vamos em frente que atrás tem gente. Vamos em frente que atrás tem gente. Bom dia para quem eu não falei bom dia. Acho que eu falei bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Então vamos lá. Para quem lembra do ano passado, eu foquei o ano passado, quando a gente fazia tronco de pirâmide e cone, eu ensinava vocês a fazer a semelhança de triângulo e aí tirava o cone maior do cone menor, certo? Então, essa é uma alternativa. Esse ano eu vou focar na forma. Por quê? Porque apareceu alguns exercícios da Unesp que dá trabalho do cão para fazer a semelhança, dar número com fração e tal. Então, eu vou fazer um enfoque na forma. Porque tem um exercício da Unicamp que ele dá a forma. Então, para vocês aprenderem a usar a forma do tronco de pirâmide e cone, que é igual. Tem uma fórmula de tronco de cone que ele ajeita lá, mas não precisa. Tá? Área, dificilmente ele vai pedir. Normalmente, quando ele trabalha com tronco, ele trabalha com volume, não trabalha com área. Dificilmente ele vai trabalhar com área, a não ser um que tem que fazer semelhança, que a gente já vai falar. Então, essa é uma matéria importante para a Unesp, para o Enem, para a Unicamp. São os três que mais cobram essa parte de tronco. Moreira que gosta dos troncos, né, Moreira? Se ferrar, velho. Bom, então o tronco, ele surge... Ah, tão bom, Moreira. Ele surge de um corte que a gente faz ou numa pirâmide ou num cone. Então, se eu cortar aqui e tirar a pirâmidezinha de cima, eu vou obter aqui um tronco. E aí eu estarei chamando de K a altura do tronco. Eu não gosto da fórmula da apostila que ele coloca H. Aí confunde com a altura da pirâmide e tal. Então, eu coloquei aqui para a gente lembrar, né? Porque às vezes tem exercício da apostila que ele trabalha com área. No vestibular ele não está trabalhando. Lembre que na pirâmide quadrada, o apótimo é metade do lado, porque se cair alguma coisa de área, é com pirâmide quadrada, não é com outro tipo de pirâmide. O G é o apótimo lateral, que é a altura do trapézio lateral. Tá? Isso é se a gente for trabalhar com área. Repito, o vestibular não está pedindo isso. Tá? E aí, a área lateral seria a soma dos trapézios. E o volume, esse sim que eu quero que vocês decorem. Porque ele tanto vale para tronco de pirâmide, quanto ele vale para tronco de cone. Existe a possibilidade de sair fazendo volume maior menos o menor? Existe. Mas aprendam a usar a forma. Porque senão acontece lá que nem a Unicamp que ele deu a forma e a gente não sabia usar. Então vocês vão ter dois métodos. Aquele método do ano passado e esse método que é usando e aprendendo a usar a forma. E lembre que K é a altura do tronco. Muito importante. Tá? Muito importante. Coloquei aqui a observação. Quando você faz razão de área, não esqueça. Primeiro, que as alturas, os lados, os raios têm que estar ao quadrado. Segundo, que quando você vai fazer uma semelhança, aí vou voltar na figura original, você vai fazer semelhança, por exemplo, tá? De essa altura, que é da pirâmide menor, com esta altura, que é da pirâmide maior. Não existe outro tipo de semelhança. Ou pode ser com os apótimas,
mas é da pirâmide menor, da pirâmide maior. Esse é um exercício extremamente importante para a Unesp e para a FUVEST também, que é um do copo em forma de cone, que você tem que fazer a semelhança de volume. Aí a semelhança de volume é ao cubo. Então a semelhança de área é ao quadrado. A semelhança de volume é ao cubo. Então esse já é um exercício bastante importante para a FUVEST. A fórmula da área, não vou nem comentar. Volume é a mesma fórmula. Não precisa fazer aquilo que a apostila faz. Trocar aqui, πr quadrado. Não. Faça uma fórmula só. Assim fica mais fácil. Então, a área da base maior seria a área, no caso, de uma circunferência, de um círculo, e a área da base menor. Então, πr quadrado, πr quadrado. Então, trabalhe sempre com uma fórmula só, para você fazer tronco. Ele sempre coloca 1 para calcular a área, mas não é de vestibular. Pode ver que é um exercício que ele inventou. Tá? O vestibular dificilmente trabalha com área. Então, ele deu aí um tronco, né? E aí ele deu lá que o lado maior é 10, que o lado menor é 4 e que a altura do tronco é 4. Aí ele vai pedir o apótema lateral, área total e o volume no exercício 2. Então, vamos lá. Primeiro eu vou pegar este trapézio aqui, ó. Este que eu vou pintar para calcular o G. Então, você vem aqui, fecha o triângulo retângulo. Se o lado é 10, o apótimo é 5. Se o lado é 4, o apótimo é 2. E aí, 5 menos 2, 3. Então, você vai fazer o Pitágoras nesse triângulo para achar o G. O G é a altura da nossa área lateral. Então, o G é importante para a gente calcular a área lateral, que são 4 trapézios. Então, base menor vezes a altura dividido por 2, vezes 4 é a nossa área lateral. Área total é só somar. Área da base maior, área da base menor, que é 1 quadrado, 10 ao quadrado, 4 ao quadrado mais 140. Foco total no volume. Então, é altura do tronco sobre 3, área da base maior, área da base menor, raiz de ABzão, ABzinho. Aprendam a usar essa forma. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco esse ano. Ah, tirei o gato no pão, mas o pão. O 3, como eu falei, eles pedem muito volume, tá? Então, você tem lá uma xícara que tem diâmetros, cuidado só, 8 e 4. E ele quer o volume de líquido máximo que você pode pôr adotando π igual a 3. Então, não esqueça que o raio aqui é 4 e da base menor é 2. Então, é clássico de volume, tá? Área da base maior, πr ao quadrado. Área da base menor, πr ao quadrado. Raiz de ABzão, ABzinho. Eu deixei para trocar o π lá no finzinho, tá? E a altura do tronco 6, que foi dada na figura. Então, é um exercício clássico de aplicação de fórmula. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Não esqueçam disso. E aí vem o clássico da FUVEST aí. Acho que os dois são.
Tá? Os dois são de semelhança. Então, esse é extremamente clássico de cair. Um é do ITA, outro é da FUVEST, mas nenhum dos dois é difícil. Tá? Mas é muito comum de cair esse tipo de exercício na FUVEST. A gente reza para cair mesmo. Primeiro, porque não é todo mundo que faz. Segundo, porque é fácil de fazer. Então, vamos lá. Em uma pirâmide de base hexagonal, oi, e altura 10, ele está perguntando a que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à sua base, de modo que o volume da pirâmide obtido seja 1/8 do volume da pirâmide original. Então, esse é super clássico, ele é quase igual ao outro, tá? Então, ele fala que o volume da pirâmide retirada é 1/8 do volume da pirâmide original. Faltou um oitozinho aqui, né? Tá? Faltou um oitozinho. Aqui no escrito aqui, volume maior é 8 vezes o volume menor. Então, na hora que você faz, porque esse é sempre semelhança, na hora que você faz a semelhança, volume da pirâmide grande, volume da pirâmide pequena, essa razão vai dar 8. A altura da pirâmide grande, 10. A altura que você quer, não sei. Em vez de eu elevar ao cubo, eu tirei a raiz cúbica, que é mais fácil. Então, fica 2, que é a raiz cúbica de 8. Para quem não entendeu a conta, eu fiz isso. Que nem a gente faz na física. Tirei a raiz dos dois lados. Só que aqui, na hora que você tira a raiz do segundo membro, como aqui está o cubo, vai cortar. Então, a gente está acostumado a fazer isso em física. No exercício de eletrostática, exercício de gravitação. Tem alguns exercícios que usam essa técnica aí, tá? Vocês vão ver que isso aqui sempre vai ser... Tem gente, por exemplo, que quando é teste, eles decoram. Porque como cai muito esse negócio de 8, o volume é 8 vezes maior, sempre vai ser metade a altura aqui, ó. Para o volume dá 8. Da parte do que você tirou, tá? Tem um, por exemplo, que era um copo. Não sei se é esse da FUVEST. Que ele fala que esse volume é 8 vezes menor que o volume grandão. Você vai fazer a conta, a altura vai dar metade. Então, tem gente que já até grava essa dica. Tudo bem que é fácil de fazer, mas sempre vai dar metade, para que o volume seja 8 vezes menor. É uma dica legal essa. E quando cai em teste, não precisa nem fazer. Bom, o da FUVEST, um copo tem a forma de um cone, de altura 8 e raio 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, qual é a altura que deve atingir o primeiro líquido? Então, é um exercício igualzinho ao anterior, igualzinho. A diferença é que aqui o volume maior é 2 vezes o volume menor. Porque ele falou que as quantidades de líquidos têm que ser iguais. Portanto, clássico de semelhança, volume maior sobre menor, que o volume maior, quando a gente fala, é o do cone inteiro. Sempre que eu falar o volume maior,
é o do cone inteiro. Então, volume maior, 2V, volume menor, V. Portanto, a razão é 2. 8 é a altura sobre x. Nossa, você fez tirando raiz cúbica? Eu fiz. Não precisava, mas eu fiz para a gente lembrar uma coisa. Podia ter elevado ao cubo aqui. Podia ter feito aqui 8 ao cubo, tal. Sobre x ao cubo. Mas eu quis lembrar uma coisa aqui. Ia dar a mesma conta. Eu quis lembrar uma coisa aqui. Que é como que racionaliza quando não é raiz quadrada. Uma coisa que a gente viu lá no comecinho. Por isso que eu tirei a raiz cúbica. Tá? Então, eu tirei a raiz cúbica dos dois lados. E aí ficou essa racionalização. Para a gente racionalizar quando não é raiz quadrada, lembre que vai ter sempre que aparecer isso aqui, ó, para você sumir com a raiz. Essa é a base do nosso raciocínio. Então, você sempre tem que ter um número igual para poder cortar. Então, aqui a gente vai multiplicar por 2 ao quadrado. Por quê, professor? Porque 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 ao cubo. E aí 2 ao cubo, uma raiz cúbica vai sumir. Então, só para a gente lembrar aquela racionalização que a gente fez lá no comecinho, na aula de radiciação. Então, multiplica sempre por um número que, somado aqui com o que você tem, dá o índice da raiz. Só que você multiplica em cima e embaixo. Tá? Então, você multiplica por raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado, e aí vai dar 4 raiz cúbica de 4. Esses exercícios de semelhança são extremamente importantes. Tá? Tenho que aprender a usar a fórmula do volume do tronco? Sim. Ou fazer, tirando o tronco um do outro, tal. Mas esses de semelhança têm caído mais do que os de aplicar a fórmula. Sexo, gente. Na última aulinha a gente volta com esferas, que é outro assunto importante. E aí a semana que vem a gente termina, porque a gente tem 2 aulas daquela geometria euclidiana. Isso aqui já salvou nossa pele, que a gente não precisa jogar para o dia 25. Essas 2 aulas de geometria euclidiana é tudo baboseiro, que é aquele trabalho que vocês fizeram ano passado, que foi para vocês aprenderem a mexer com o TCC. Então, essas 2 aulas que tem aí já fazem a gente encerrar semana que vem. Isso é legal.